Saudações, minha rica e maravilhosa família. Eu sou o Cosenha, ah, naturopata, especialista em desintoxicação intracelular. Os últimos meses eu tenho tido muito ocupado, mas bastante ocupado, com diferentes irmãos, não gosto de chamar pacientes, porque praticamente yeah, o paciente sempre sou eu, é que tenho que ter paciência com as pessoas. Ahm, então, os irmãos que andam com alguns problemas de saúde, ahm, que praticamente os últimos tempos começa a ver que chamar aquilo de doença às vezes é praticamente, como posso lhe dizer, é aumentar o problema. Às vezes os problemas não são o que nós realmente pensamos que é. O que eu quero dizer é o seguinte, e o que eu quero falar hoje aqui é o seguinte: vários dos nossos irmãos, as nossas irmãs, n- a doença não é a física, ok? A doença praticamente começa na cabeça. Quero desvendar muito realmente umas das causas, ou então a causa principal de várias essas ditas doenças, dessas inflamações. Mas para isso, primeiro temos que entender como é que o corpo humano funciona, ok? O corpo humano funciona eletricamente e o sistema que dá o suporte a essa eletricidade é o sistema nervoso. Quer dizer, tudo começa a partir do cérebro, ok? Toda esta eletricidade começa a partir do cérebro. Então, eu notei que os doutores, não é? Não os holísticos, mas os doutores, eles têm aquela, aquele jeito de amedrontar, ou então enfraquecer-te psicologicamente para você realmente começar a depender deles. E não e muitas das vezes não são só os doutores convencionais. Muitas das vezes, mesmo os doutores holísticos, como eu, alguns que não fazem isso de coração, fazem isso mais com a visão de ganhar simplesmente o cachê. Eu não digo que o cachê não é necessário, principalmente no tempo em que nós vivemos, é muito importante, mas aqueles que estão mais focados no cachê, eles às vezes dizem, né, que dizem coisas para amedrontar os seus pacientes, que é para esses pacientes ficarem a depender dos mesmos. Por exemplo, de vez em quando eu fico a conversar com a minha esposa e nós temos aquela conversa: "Oh, e como é que está com aquele paciente?" Entre aspas, né? Paciente, praticamente nunca falamos paciente. Como é que vai com aquele irmão, aquela irmã? Eu digo sempre o seguinte: aquela irmã nunca mais ligou. Ela sempre fica feliz quando as pessoas realmente deixam de ligar. Ela diz sempre: quer dizer que tu estás a fazer um bom trabalho. Isso levou-me a tempo, porque no princípio, quando você não tem nome, não é? Ninguém te conhece como naturopata, principalmente na Europa. É difícil viver desta profissão, desta profissão. É muito difícil. Pois as pessoas aqui estão mais lavadas psicologicamente, né? Se bem que já tem um bom número agora. Mas uma boa parte ainda está lavada, por causa desses hospitais. Por exemplo, aqui na Bélgica, o país em que eu vivo,
o hospital quase não pagas nada, os doutores quase não pagas nada, quase não pagas nada. Mas isso é um entre aspas, porque você paga lá atrás, pagas muito mais do que você imagina, porque o sistema foi a ser arquitetado. Na Holanda, a mesma coisa, em Portugal, a mesma coisa. Então, toda a Europa tem esse sistema que te faz pensar que eles realmente estão te proteger. Mas não, no final de tudo, tu acabas a ser praticamente um prisioneiro dessas instituições de saúde, ok? Então, conforme eu estava a dizer, a minha esposa diz sempre uau, e eu não entendia. Eu ficava como uau, e como é que vai ser a. Como é que vamos, se eles vêm e vão, como é que é o futuro? Como é que é o futuro? Como é que eu vou viver disto? Mas eu entendi que quando fazes algo, quando dás algo ao universo, tu recebes sempre de volta. Então, elas podem não voltar com o mesmo problema, mas elas podem voltar para fazer uma outra consulta, ou poder voltar com uma outra pessoa. Então, os últimos meses, eu estou tendo muitas chamadas, e vários irmãos que precisam da minha ajuda, especialmente do meu serviço. E eu gosto de servir, ok? Eu gosto de servir. Eu praticamente já disse que eu não escolhi esta área que me que me escolheu, que me escolheu, a área de naturopatia, quer dizer, esta área que me escolheu. Então, eu comecei a perceber que muitos voltam porque eu sou mais realístico, eu sou muito realístico com os irmãos que vêm me procurar para eu servir eles, ok? Eu sou um servente, eu sirvo as pessoas, gosto de servir as pessoas. Então, quando eu notei que eles voltavam, pode levar um mês, 2 meses, 3 meses, às vezes um ano, mas eles regressam e eles dizem sempre: "Eu já não sou a mesma pessoa que antes". E eu notei que várias das vezes esta pessoa, ele não se refere simplesmente ao físico, ele se refere o aprendizado que ele teve. Porque muitos naturopatas, ou então, praticamente muitos chamam de naturopatas, mas não são naturopatas, são herbalistas. Muitos herbalistas simplesmente focam em vender os produtos, ok? Eles não tocam na alimentação. Eles podem dizer durante esse tempo vais comer isso, vais comer aquilo, e depois podes voltar ao normal. Outros já tens que comer a carne. Cada um tem o seu jeito, cada um criou o seu estilo e poucos estudaram realmente a ciência do corpo africano. E esse vídeo está a fazer focando para a minha comunidade africana. Eu ajudo todo mundo, ok? Internacionalmente estou ajudando holandeses, belga, turco, marrocanos, não importa, eu ajudo todos. Mas o meu povo é que mais me procura, porque eu estudei mais sobre o meu corpo, a minha bioquímica e pronto, está a funcionar pelo visto bastante bem. Então, eu quando lancei este livro, eu lancei esse livro no intuito de oferecer simplesmente aos aos seguidores, oferecer aos meus pacientes, entre aspas, né, aos meus irmãos que eu fico a servir eles, ok? Se eu mandar o produto, se a gente enviar o produto, então automaticamente eles recebem sempre um deste livro, ok? Hã, então, este livro que é o Estilo de Vida Vegetariano, dá-te o espaço de como tu mudares a tua dieta, ok? Dá-te o espaço de saber o qual tipo de alimento vai te ajudar para ter mais ferro, mais cálcio, mais zinco, etc, etc, ok? E muitos atentos foram aderindo e eles não tiveram a dificuldade de ter aquela transição. Agora, os os doutores convencionais e alguns herbalistas, o que eles fazem é dar o conhecimento, ou então dar ervas, dar
dar medicamentos, mas eles nunca trabalham a mente dessas pessoas, porque tudo começa pela mente. Quando eu digo trabalhar a mente, é tentar explicar que realmente nós somos aquilo que comemos. E só dizendo nós somos aquilo que comemos, sem ter a ciência alimentar, sem conhecer a ciência alimentar, você vai realmente complicar muito no processo e na vida dessa pessoa. Então, quando eu criei este livro, eu entendi que antes de criar o livro até, eu entendi de que somente dizer que nós somos aquilo que comemos não basta. Tu tens que acompanhar, tu tens que ter muita paciência com as pessoas, porque este processo é realmente um processo de descolonização da mente, ok? Você está a descolonizar a mente deste africano, deste irmão africana, este irmão africano, aliás, ou desta irmã africana. Neste caso, eu estou a falar isso da descolonização alimentar, que eu já falei nos outros podcasts, né? Ah, eu estou a falar disso por quê? Porque nós não nos alimentamos hoje em dia como africanos. Eu já venho a falar isso há muito tempo, né? Que é os novos alimentos que nós temos em África, como o excesso da carne de porco. A carne de porco nunca foi, a porco nunca foi um animal africano, ok? O milho é algo novo para nós também, especialmente para o nosso sistema digestivo. Não tem mais de 1000 anos, vamos lá dizer, pode ter até 1000 anos, não, não tem mais de 1000 anos. O milho não tem mais de 1000 anos. Isso depois pode estudar e pode você até pesquisar, né? De onde vem o milho, ok? Então, quando você fica a saber mais sobre essa ciência, sobre as mudanças, sobre a hibridagem, não é? O, sobre a hibridagem dos alimentos, as ciências, as trabalhadas dentro do laboratório para com que os alimentos sejam mais fortes sobre contra pragas, alimentos que já vêm mais fortes se com chuva ou sem chuva. Já existe esse tipo de tomates, já existe esse tipo de cebolas e etc. Então você começa a entender que realmente esse pessoal não está simplesmente a jogar com nossos pratos. Isso é uma guerra bioquímica, estás a ver? Então, com a luta, ou então, dentro desta luta, muitos realmente não entendem que para te vencerem nesta luta, eles têm que vir com muitos reclames, eles têm que vir com muito aquela de que a batata frita é boa, etc. Estás a ver? Lavar a nossa mente a partir dos televisores, a partir da rádio, os reclames, vende, ok? Então, ali que houve aquela lavagem cerebral, ok? Aquela lavagem cerebral, aquela colonização. Então, todo naturopata, todo herbalista que não falar contigo sobre a, a mudança da tua dieta, esta aqui é um scam, ok? Este não está aí para te ajudar. Este não está aí realmente para fazer mudar a tua vida. Esse não está aí para isso. Esse está aí simplesmente para porque você realmente está num momento da tua vida em que você não tem mais outra opção a não ser quando você está doente, meu irmão, ninguém quer morrer. Minha irmã, meu irmão, ninguém quer morrer. Então, quando você está aflito, você gasta todo o dinheiro para ficar melhor. É assim, é aquele ditado que dizem, né? O mais estranho no ser humano é que trabalham tanto para ter dinheiro, para depois adoecerem e depois gastar esse todo o dinheiro para ficar melhor de novo. Tá vendo? Eu faço o contrário. Eu tento investir mais na minha saúde para assim obter dinheiro, ok? E outros fazem diferente. Então, para aqueles que estão mais ocupados com
à correria do dia, focado mais a ganhar dinheiro, ter um melhor estilo de vida. Estes aqui acabam muitas das vezes doente, ok? Principalmente com a idade, os problemas dos seus, ok, os seus órgãos vão começar a, a, a piorar, não é? Vão começar a envelhecer mais rápido, vão começar a inflamar mais rápido, porque estamos numa dieta que não é uma dieta nossa. E quem quer saber o que é a nossa dieta realmente, eu posso começar pelas frutas, é o número um. Ou então, aliás, antes de entrar às frutas, eu entraria ao oxigênio. E eu falo muito bem nesse livro. O oxigênio é a primeira dieta, tá sabendo? A falta, às vezes, essas doenças que nós chamamos de doença, é a falta de oxigênio, a falta de oxigênio nas células, ok? E eu vou entrar muito profundamente nos próximos podcasts, vou falar mais profundamente, por isso dei uma distância dessas coisas de podcast, porque eu estava a querer obter mais informações, me aprofundar mais. Às vezes é bom dar, é muito bom dar às pessoas, dar, mas de vez em quando você tem que parar e receber também. Então, estes tempos foram tempo que eu tive que receber também, que tinha que me alimentar também, me alimentar. É muito importante de vez em quando sair por detrás dessas câmaras e te alimentar, ok? Para não estar só aqui a repetir as informações e tentar só aparecer. Isso também para mim é uma doença, entendeu? É uma doença. Então eu não quero cair desta rede, por isso é que eu saí. Mas pronto, é isso, família. Muitos de vocês não estão doentes, a questão é só psicológica, no sentido de que como ver o alimento, o que é alimento, e muitas dessas doenças praticamente começam principalmente nas vossas cabeças, porque os vossos doutores vos disse, utilizou a palavra que a vossa doença é crônica. E quando dizem crônica, você pensa, uau, acabou o mundo. Então começam a pensar negativo, a viver negativamente, tá a ver? Porque o pensamento vai ativar uma frequência baixa e essa frequência baixa vai fazer com que os teus órgãos também começam a decair, ok? E eu tenho lidado com esses casos os últimos meses, principalmente agora, depois das festas, etc. Muitos aumentam mais na doença e o caramba por causa dos produtos que consumiram durante as festas, então janeiro, fevereiro, ou mesmo novembro, janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, o pique é sempre alto. Então, para todas as minhas irmãs, meus irmãos, muito sinceramente e muito profundamente de coração, ah, quando tivermos a falar sobre a saúde, primeiro tens que começar a olhar realmente ah, o que é a comer e o que é se alimentar, ok? E focar muito diretamente e saber, eu sou africano, o que é que a África produzia há 500 ou então, vamos dizer, 1000 anos, 2000 anos atrás. O que é que essas terras produziam? Que agora já não vimos nos mercados. E é ali onde você vai procurar os alimentos, para termos um DNA mais forte. Então, sobre o próximo o podcast, eu vou tentar focar mais no nosso DNA africano, como é que nós enfraquecemos praticamente, ok? Ah, a luz pode enfraquecer, mas a luz nunca morre. Então, nós estamos aqui depois de 10.000 anos, 100.000 anos, e passamos por muita, e por muita ainda vamos passar, mas essa geração é a geração que vai despertar as próximas gerações. Eu tenho a máxima certeza que essa geração é uma geração que já não aceita bullshit, uma geração que não aceita ser enganado. E estou muito feliz por vocês aí que estão do outro lado, que estão a começar a despertar, a cuidar muito profundamente das suas próprias saúde. Eu sou Keo Kossenha, grande abraço, visitam o meu TikTok, o Instagram, para ter mais informações de vários vídeos e para quem quer consulta, marcas, consultas no website, o website nesse momento está a ser trabalhado, mas daqui a uma semana vai estar online de novo. Então aí vais poder fazer diretamente online a sua consulta, ok?
e poder diretamente conversar comigo ou um pessoal da minha equipa. Portanto, saúde acima de tudo. Cuida de ti, família. Cuida de vocês. Que eu, Senha. Até a próxima.